Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Design Team. E hoje eu quero falar de um vídeo que inclusive eu gravei em 2017, que era um guia para iniciantes, um UX para iniciantes, o guia definitivo de UX. Um vídeo assim de 2017, ou seja, 9 anos atrás. Tem acho que 17 mil views. Não sei se isso é pouco ou é ruim. Eu acho que é pouco, né? Quase 10 anos e o vídeo só tem isso de views. Tristeza no coração. Mas eu acho que é muito importante e eu queria regravar esse vídeo, essa estrutura de pensamento, para inclusive comparar o que mudou e o que não mudou. E o problema é que tem gente que não tá vendo o que mudou. E aí temos um problema terrível. E então, inclusive, para essas pessoas, se você conhece alguma que não vê que muita coisa mudou em 10 anos sobre design, por favor, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, porque me preocupa muito. Compartilha, comenta, dá like e vamos para a vinheta. Muito bem, acho que a gente vale começar pelo que não mudou. A definição do que é design, né? Que é você conseguir enxergar problemas e trazer soluções de melhoria para esses problemas. Essa é uma definição que, se um dia essa definição envelhecer, significa que o design está com algum problema. Talvez esteja acabando, inclusive. Então, é muito claro que design não são apenas as coisas pequenas que algumas vezes a gente coloca. Design é a IA, design é a ferramenta, design é a interface. Não. É uma definição muito maior do que essas. E em qualquer livro, qualquer autor, qualquer podcast, qualquer vídeo, qualquer definição vai sempre trazer algo muito próximo disso. É enxergar problemas e trazer soluções, propor soluções, inclusive, em muitos casos. Então, para mim, essa é uma definição que nunca muda. A segunda, e que para mim está muito forte e que é muito importante, que inclusive já gravei um vídeo falando sobre o pensamento sistêmico, baseado no livro da Donella, está aqui escrito Donella Meadows, que ela fala Thinking Systems. Quando você está trabalhando num projeto, não é mudar um botão, não é só mudar um botão. Você está mudando muita coisa em volta. Então, é muito importante a gente pensar que cada vez mais essa visão sistêmica, ela é importantíssima. Então, se você ainda não enxerga isso como parte da sua atuação como uma pessoa de design, temos um problema sistêmico. Beleza. Para mim isso não mudou desde quando eu gravei aquele vídeo inicial. Agora, o que mudou? Bastante coisa. Vou ser bem clichê e clickbait. AI. Tá aí. A IA, sim, foi um elemento que mudou muito o nosso dia a dia. Mas tem questões que são muito importantes a gente parar para pensar. A IA, ela vem como um copiloto. Não é ferramenta, é um copiloto mesmo. A diferença é que a IA está como copiloto para analisar quantidade. E você precisa se colocar como uma pessoa ou algo que vai analisar a profundidade. Como assim? A IA ela vai ser capaz de ler 2.000 páginas de um arquivo. Não é? Ela faz isso. Agora, saber se uma informação está batendo com uma definição do que esse documento fala e o que um PM diz e fazer uma análise sobre isso e chegar numa definição de resolução de problema com profundidade, isso você ainda pode fazer. E é exatamente nisso que você tem que colocar a inteligência artificial e o seu trabalho. Então, se você consegue colocar esses dois elementos e atuar dessa maneira, com certeza você está colocando a IA como um copiloto e está sim também te colocando numa posição de atuação muito boa. Então, se você ainda não estruturou um pensamento que coloca a IA como um copiloto em relação à quantidade de processo, quantidade de elementos, quantidade de métodos, quantidade de coisas a fazer, e você fica com a profundidade analítica, temos aqui então um ponto para você pensar a respeito. A segunda coisa que para mim mudou muito é quando a gente fala, vamos falar aqui de portfólio, só um exemplo. Porque lá em 2017 a gente falava muito sobre a questão, portfólio precisa ter o método, precisa ter a explicação do Double Diamond, como que ele funciona a cada etapa e como você atua em cada etapa. Ok.
Hoje todo mundo já sabe o Double Diamond, sabe como é que funciona essa parada, sabe que tá lá de alguma forma. O que você precisa, na verdade, não é mostrar mais o Double Diamond, mas é mostrar o impacto do seu trabalho e das suas decisões. O Double Diamond e qualquer outra coisa ali estão dentro de um processo de síntese e abstraídas dentro daquilo que você está apresentando, que não é mais o importante. O importante é, ok, quais hipóteses você definiu, quais problemas foram atacados, quais resultados você conseguiu levantar e qual o impacto sobre o trabalho que você fez, seja positivo ou negativo. É isso muito mais importante. E olha, de novo, se conectando com o primeiro ponto, né? A IA aparecendo como um elemento que vai te ajudar exatamente nessa abstração de processo e velocidade. Tá aí. Isso mudou bastante. A terceira coisa que eu acho que eu posso trazer para você que mudou muito em 9 anos desde então é a questão de que talvez há 9 anos atrás a gente estivesse lá falando sobre a importância da especialidade em profissionais de design. Research, UI designers, UX designers, writers e qualquer outra especialidade que estivesse talvez pairando no momento. Vivemos ciclos. E ciclos que são importantíssimos você como uma pessoa de design estar sempre aberta, maleável, movível, mutável para saber que, ok, agora estamos falando sobre a desfragmentação da profissão de design. Estamos agora num momento onde os generalistas aparecem de novo. O que aconteceu com os especialistas? Desapareceram. Ok. Se você é uma pessoa que se prende nessa visão de especialidade e generalismo, temos um problema, porque, como eu falei, são ciclos. Daqui a pouco, os generalistas que estão agora trabalhando end-to-end na criação de produtos e soluções digitais, olhando para o design, esses generalistas também vão precisar se especializar, porque a gente vai ver uma nova linha e espécies de especialidades surgindo. Porque talvez depois desse ciclo de novas especialidades, volta-se a um novo tipo de generalismo. E assim vai. E assim funciona. O que eu quero dizer é, não se prenda a questões que são cíclicas. Faça uma análise e que daqui a pouco, se você se prende demais num tipo de especialidade, isso vira um grande motivo para um tipo de descarte. Então é muito importante você tem algo que você faz melhor, mas todas as outras coisas adjacentes e paralelas também são muito importantes para te manter atuante dentro de um mercado volátil. Então é muito importante a gente também ter um olhar sobre essa questão da adaptabilidade que eu sempre citei aqui no canal e que para mim mais do que nunca agora é legal porque 9 anos depois dá para falar de novo sobre isso e que não cai de moda a adaptabilidade. Essa é outra coisa que não mudou. Mas essas discussões, elas mudam muito. Então, acho que de alguma maneira eu queria trazer para você, talvez esses 3 elementos já sejam suficientes para que você possa enxergar como o mercado se movimenta, como a indústria muda, como a disciplina responde, como nós, pessoas de design, precisamos estar, sim, conectadas e atentas. Provavelmente, o boom de contratação que aconteceu em 2017 em diante, que pegou pandemia e que tivemos uma explosão da profissão de design, talvez a gente nunca mais veja da mesma forma. E, pelo contrário, talvez agora a gente vai enxergar com certeza, uma retração, né? Tudo reduzindo. Menos pessoas, menos profissionais, profissionais com mais profundidade, algumas especialidades e particularidades que são importantes para os dias atuais e as ferramentas que estão em volta, mas não vamos mais enxergar um cenário como foi de 2017, provavelmente. Mas aí vem a pergunta: como é que você está em 2026? E como é que não só olhando para trás, analisando o agora, a gente vai enxergar o depois, que também me preocupa bastante. Afinal de contas, haja energia para segurar todas essas mudanças, né? Pois é. E você? O que você acha que durante esses 9 anos da sua atuação mudou de uma maneira radical e o que também não mudou além dos itens que eu comentei?
Mas é isso. Eu acho que mudou muita coisa e é bom ficar ligadaço que vai mudar mais coisa ainda. Comenta. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.